Honra com a presença o Jonathan Moura, ele que é do CPQD, que vai trazer para nós aí um tema: desenvolvimento de baterias com células de íons e de lítio, em segunda vida, tendências e desafios. Jonathan, sou engenheiro eletricista, trabalho no CPQD com a parte de desenvolvimento, de BMS e sistemas de gerenciamento de baterias. Bem, e hoje o tema, como já foi apresentado, vou falar um pouco aqui sobre as tendências, e principais gargalos que nós temos observado em relação ao desenvolvimento de baterias de íons de lítio em estados de segunda vida. Que é apenas uma agenda que vai ser apresentado no dia de hoje, começando aqui pelas tendências e projeções de tendências, tá? Então aqui apenas do lado esquerdo alguns números, em relação à participação nas vendas, no ano passado, em relação aos veículos elétricos a nível mundial, tá? Onde a gente já está vendo aí na categoria de ônibus uma participação nas vendas de cerca de 44%, então uma penetração muito grande também na parte de veículos de 2 e 3 rodas. Isso com dados de 2021, tá? E aqui do lado direito nós temos aquela curva que todo mundo já está cansado de ver, que é a projeção de tendências, de venda de veículos elétricos para os próximos anos, e muito disso, se deve por dois principais fatores, Primeiramente, a questão das políticas de descarbonização, de uso de energias limpas, tá? No meio automotivo, e em segundo ponto, a questão de redução do custo de produção e cada vez mais a gente vê a evolução no desenvolvimento de baterias que são justamente inseridas nos packs dentro desses veículos. E aí, falando desses packs, justamente desses packs de baterias, como já foi exposto aqui anteriormente em algumas apresentações, por normas e por questões de segurança, a bateria que está ali dentro do veículo elétrico, ela só pode operar em um estado de saúde, que é o parâmetro, a métrica que mede o nível de degradação da bateria, nessa faixa que vai de 100% a 80% do seu estado de saúde. Tá? E até tempos atrás, o que era feito era simplesmente, chegou nesses 80% do estado de saúde, a bateria era simplesmente levada para o descarte e, em alguns casos, feita reaproveitamento de alguns materiais economicamente rentáveis, no caso do seu reaproveitamento. Então, mesmo não atendendo aos requisitos para aplicações com veículos elétricos, as baterias ainda têm cerca de 80% da sua capacidade nominal. Isso aí ainda é muita coisa. Então, o que é que está se vendo, as tendências que estão ocorrendo agora é justamente esse reaproveitamento das baterias no que nós chamamos de segunda vida. Dentre essas aplicações, nós podemos destacar a parte de armazenamento de energia para backups, a utilização em conjunto com energias renováveis como fotovoltaica e eólica, e também a utilização em conjunto com sistemas de recarga de veículos elétricos, os eletroportos. E aí, por que, mais uma vez, por que está tendo essa tendência de se reaproveitar as baterias extraídas dos veículos elétricos? Ali na esquerda a gente vê a tendência em gigawatt-hora que nós vamos ter disponibilidade justamente dessas vindas, oriundas dessas baterias de segunda vida a nível mundial. E aqui na direita a gente vê as projeções de demanda também em gigawatt-horas em nível mundial, separadas por categorias, seja armazenamento de energia, utilização em eletropostos, parte de backups. E aí, pela linha preta, a gente vê que ele, para projeções em meados de 2030, apenas com a capacidade que vai estar disponível com essas baterias de segunda vida, a gente vai suprir praticamente ali, tomando como base o armazenamento de energia, que é esse destacado em azul, quase 60% apenas reutilizando essas baterias de segunda vida. Então isso já é considerável e está criando um ecossistema justamente para reutilizar e reaproveitar essas baterias. Então, pensando nisso, várias empresas, tanto fabricantes, montadoras de veículos elétricos, como também os próprios fabricantes das baterias, que enviam esses packs para as montadoras, eles estão iniciando projetos de pesquisa, desenvolvimento, e um exemplo deles é essa que foi feita lá na Amsterdã Arena, que eles utilizaram um pack de baterias, no estádio, em conjunto com um sistema de geração
de energia fotovoltaica para alimentar, né, um sistema de backup do estádio e também alimentar eletropostos que ficavam ali no entorno do estádio. Então isso é um exemplo de um projeto de pesquisa que está sendo, um dos vários, né, que já está sendo desenvolvido, né, mundo afora. Também outra característica que aí posso ser destacada é justamente a questão da popularização do sistema de armazenamento de energia com baterias, né? Como eu mostrei no slide anterior, a gente vê justamente essa demanda, né, crescente por sistema de armazenamento com baterias. Então, por que não, além de ter o mercado com baterias novas, né, também reutilizar essas baterias de segunda vida? E agora, passando um pouco para os desafios mais da parte, levando para o lado técnico, né? Então, lá como eu trabalho no CPQD, então a gente faz todo esse estudo, né, da parte de viabilidade técnica e tendências do que pode ser feito para reduzir e aprimorar justamente os desenvolvimentos que possam tornar esse desenvolvimimento viável, né, para empresas. Então eu gosto de usar esse slide aqui com todas essas etapas, né, que auxiliam desde o início, quando a célula sai do veículo elétrico, o que é que tem que ser feito, o que é que tem que ser considerado até ela chegar na aplicação de segunda vida e posteriormente descartada, né? Então, inicialmente, a gente vê que, em muitos dos casos, né, o principal desafio, o principal gargalo é não ter nenhuma noção de histórico, da parte de como é que as baterias funcionaram, em que nível de temperatura, se elas foram estressadas ou não. Então, ter esse histórico já é uma dificuldade tremenda. Então, saber qual o nível atual de degradação da bateria depois que ela sai de sua primeira vida. Isso aí é a primeira coisa. Então, tem técnicas mais conhecidas como estimação de ensaios de capacidade, né, que são as mais padrões utilizadas, mas elas demoram muito tempo para serem realizadas. Então, também existem novas técnicas como a medição de resistência interna, a parte de medição de espectroscopia de impedância eletroquímica, que também é uma metodologia que acelera e deixa esse processo um pouco mais rápido e mais eficiente. Então, esse é um dos primeiros gargalos, né? O segundo é a questão de desmontagem dos PECs, né? Porque a gente sabe que o PEC ele é montado tendo em vista a operação no veículo elétrico. Então, tem vários, tanto formatos, seja de PECs, quanto, enfim, químicas de baterias, formatos, prismáticas, pouch. Então, essa desmontagem também é um processo que é um desafio. Então, o que a gente vê até em algumas pesquisas e alguns estudos no exterior é que eles simplesmente retiram todo o PEC, todo montado na mecânica original, põe num container e simplesmente trocam o BMS, né? Tiram o BMS que era utilizado no veículo elétrico e põe um BMS específico para aplicação em segunda vida, né? Com alguns critérios a mais de segurança. E aí o terceiro ponto também, que é muito importante, é em questão de avaliação de performance, e aí não só da parte de análise do estado atual de degradação, mas sim questões normativas, né? Não existem regulamentações atuais que tratem justamente desse tema de baterias em segunda vida, né? O que a gente observa geralmente é a utilização de normas já existentes para baterias consideradas novas, né, em primeira vida. Então, toda essa parte de normativas, questão de quando a bateria vai ser retirada, quem é que vai ser responsável, se é o fabricante do veículo, se vai ter uma contrapartida de volta para quem tem o veículo elétrico, né? Então, tudo isso são questões que estão em aberto e que são meio que entraves para que esse mercado de segunda vida ele se popularize cada vez mais. Quarto ponto, né? E retornando lá da questão de caracterização e desempenho das células, né? Em quais níveis de degradação elas estão, como é que essas células vão ser reagrupadas? Isso também é uma questão difícil. Se a gente vai ter que utilizar células geralmente do mesmo PEC, que é o que é visto, se vai ter uma faixa específica de threshold, de capacidade, de diferenças, né, de estado de saúde entre as células. Então, isso também é uma questão bem relevante que é um entrave. E, por último, a questão da gestão, do sistema de gerenciamento, do BMS, que, como eu comentei, ele precisa ter algumas características a mais que propiciem uma segurança maior, né, para a bateria inserida na aplicação em segunda vida. E aí, dentro dessa parte de gerenciamento, uma coisa muito relevante é justamente a predição do Remaining Useful Life, né, que é o fim de vida útil remanescente da bateria.
porque em aplicações de primeira vida, né, lá em veículos elétricos, não está apresentada ali no gráfico, mas ela cai quase que linearmente dos 100% aos 80% do seu estado de degradação. Então, quando ele chega a partir dos 80% ali, até próximo de 50%, a gente vê que tem um decaimento também quase que linear, mas do nada, próximo dos 45%, ali tem estudos que tem, enfim, elementos que até aguentam um pouco mais, mas a gente vê que tem uma queda abrupta, né, do seu estado de saúde. Então, ser capaz de prever justamente esse ponto é de extrema relevância para o sistema de gerenciamento, né, de baterias. Então, e aí fazem-se utilizações de técnicas, por exemplo, com redes neurais, utilização de sistemas preditivos com filtro de Kalman, por exemplo, para utilização e justamente predição disso aqui e tornar o sistema mais robusto contra essas falhas, e também auxiliar em processos de substituição dos PECs, né? Isso também é muito relevante e é uma segunda aplicação justamente para essa métrica, né, de determinação do fim de vida útil. E aí, em conjunto, também tem toda a parte do BMS, enfim, parte de gerenciamento de equalização de carga, que também tem que ser levado em consideração, a parte de estimação do estado de carga da bateria. Então, todo o BMS ele tem que ser projetado justamente para a célula naquela condição de segunda vida. E aí, falando um pouco sobre pesquisas, né, que estão sendo desenvolvidas, né, tanto em níveis nacionais e internacionais, eu já comentei aquela anteriormente lá da Amsterdam Arena, né, mas a gente também tem aqui esse exemplo de um Living Lab, né, na universidade lá da Espanha, onde, como eu comentei, né, eles já tiraram ali todo a mecânica, o PEC ali inteiro, e simplesmente colocaram no container e fizeram a substituição do BMS que estava no veículo elétrico por um BMS novo, né, para essa aplicação específica. E aí eles utilizaram isso em conjunto com o sistema de geração fotovoltaica para a alimentação de um eletroposto, né, isso aí dentro lá da universidade. E aí, falando aqui, levando para o lado nacional, a gente tem o David ali também, que já tem uma empresa especializada nessas aplicações de segunda vida, e nós lá no CPQD, quanto Instituto de Pesquisa, nós também temos um projeto em desenvolvimento, já foi comentado aqui anteriormente em outras apresentações, em parceria com a BYD e com a CPFL, justamente para fazer todo esse estudo de caso e de todas aquelas etapas que eu comentei, né, qual é a melhor estratégia, qual é a melhor forma que se tem que seguir para tornar isso economicamente viável. Então, qual a melhor metodologia de seleção de células, de determinação do seu estado de degradação, parte de montagem, BMS, estimação de predição de fim de vida útil. Então, tudo isso está sendo desenvolvido lá no CPQD. E aí, feito isso, a gente passou para toda a parte de desenvolvimento mesmo, né, mão na massa, parte de desenvolvimento do hardware, do firmware, parte de gerenciamento, a própria mecânica, toda nova, nós que desenvolvemos. E a gente já está agora, né, com um protótipo pronto lá, já montado. A gente tem aqui, nesse caso aqui, são baterias extraídas de ônibus elétricos, tá? São uma bateria de 48 volts, 180 ampere-hora, tá? E é isso. A gente tem esse material, essa massa de conhecimento aqui nacional, justamente capaz, né, de desenvolver e mostrar que é possível sim desenvolver e utilizar essas novas tendências, né, de utilização de baterias em segunda vida e facilitar. Eu já vi em algumas apresentações do David, né, que é difícil a gente encontrar e às vezes ver o descarte de baterias, né, que tem baterias que ainda podem ser reaproveitadas aqui em vez de trazer de fora, né, porque não reutilizar as baterias que já estão aqui no Brasil, né, tem aquele processo de importação e tem, enfim, toda a burocracia, porque não já utilizar o que já tem aqui, né? Então, essa é uma ideia bem relevante, enquanto a gente não tem, né, um sistema de desenvolvimento e produção em larga escala aqui no Brasil, né, na parte de baterias. Bem, e era isso que eu tinha para apresentar hoje. Agradeço pelo convite e estarei aberto para tirar dúvidas na sessão de perguntas e respostas.